Oi, pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa quinta aula de revisão de conteúdos do ensino médio. Se essa é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, meu nome é Fernanda Medeiros Assef e eu que estou passando essa revisão a respeito dos conteúdos que vocês tiveram no colégio para poder ajudar durante a graduação, tá legal? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com triângulos e as suas propriedades, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre como que funcionam os ângulos de triângulos, algumas relações que a gente tem a respeito dessas figuras geométricas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, tá legal? Então, vamos lá. O que é um triângulo? Um triângulo, essencialmente, é um polígono de três lados e três ângulos. Então, vamos ver aqui. Esse cara aqui é um triângulo, são três lados, e nós temos três ângulos internos, que eu vou chamar aqui de alfa, beta e gama. Então, até faz sentido, né? A ideia do triângulo, três ângulos. E quais são as propriedades de um triângulo? Propriedades. Então, a primeira coisa que a gente pode listar aqui, ele é composto por três vértices. Pode segurar a tela. Por três lados e por três ângulos. Primeira propriedade. Segunda propriedade que a gente vai falar aqui é que a soma dos, vou colocar aqui o símbolozinho de ângulos, né, dos ângulos internos, resulta sempre em 180 graus. Sempre. A soma ali do alfa mais beta mais gama que eu mostrei ali no nosso exemplo tem que ser igual a 180 graus. A terceira propriedade que eu vou falar para vocês é que a soma dos ângulos externos resulta em 360. Quem são esses ângulos externos? Vou mostrar aqui para vocês. São os ângulos que eles fazem aqui, ó. Então, eu vou chamar esse aqui de ângulo A, esse aqui de ângulo B e esse aqui de ângulo C. Esse aqui de ângulo C. Tá aqui, C. Então, o A mais B mais C tem que ser 360, tá legal? Agora, por que esses ângulos vão ser importantes para mim? Por que eu preciso saber quais são os ângulos internos e externos de um triângulo? Porque, na verdade, esses ângulos vão me dizer qual que é o triângulo que eu estou trabalhando. Vamos ver aqui os tipos de triângulo que a gente pode conhecer. A gente pode ter o equilátero. O triângulo equilátero tem lados da mesma medida, né? Lados iguais. E, por consequência, os ângulos são iguais também. Então, se eu tiver aqui o meu triângulozinho, vamos supor que todos os lados são iguais, eu não consigo confirmar isso. Então, os três lados são iguais, então α1, α2 e α3 também vão ser iguais. Tá legal? E a soma de α1 mais α2 mais α3 vai ser igual àquele 180 que a gente falou no slide anterior. Na sequência, vamos falar aqui sobre o triângulo isósceles. Como que funciona o triângulo isósceles? O triângulo isósceles vai ter dois lados iguais. Então, aqui a gente tinha três lados iguais, aqui vai ser dois. Nessa consequência, então, dois ângulos também são iguais. Então, ele vai ser meio assim, ele vai ter um lado mais compridinho que o outro, tá bom? Então, a gente vai ter α1, α2 e α3 aqui. E como que vai funcionar? α1 vai ser igual a α2. Então, os dois que estão no ladinho menor vão ser iguais. Da mesma forma que no anterior, α1 mais α2 mais α3 também vão dar 180 graus. Tá bem? Além do isósceles,
a gente pode ver aqui o triângulo obtuso. Como que funciona um triângulo obtuso? O triângulo obtuso vai ter um ângulo, pelo menos, um ângulo maior que 90 graus. E ele vai ter essa cara aqui. Então, se a gente for ver, aqui é α1, aqui é α2 e esse cara aqui é α3. E meu α3 é maior que 90 graus. Tá legal? Mas a mesma propriedade dos outros. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Tá bom? Fora o obtuso, a gente pode ver aqui o triângulo escaleno. Tá bom? E o que acontece no triângulo escaleno? Nenhum lado é igual ao outro. E se nenhum lado é igual ao outro, o que acontece? Nenhum ângulo é igual ao outro. Tentar ver se eu consigo desenhar aqui uma coisa assim. Esse aqui ficou meio estranho. Deixa eu tentar... Ficou parecendo obtuso, então vamos tentar assim. Isso é mais difícil de desenhar, mais engraçado isso. Então, aqui, aqui e aqui, pronto. Então, todos os lados são diferentes, todos os ângulos também serão. α1 diferente de α2, diferente de α3. Aqui nenhum deles vai ser maior que 90 graus, mas mesma coisa que para os demais, a soma deles tem que dar 180 graus. E o último tipo de triângulo aqui vai ser o nosso famoso triângulo retângulo. E como que é o nosso triângulo retângulo? Ele primeiro vai ser um dos mais importantes, por causa do nosso assunto de trigonometria. E um dos ângulos internos, opa, coloquei um acento onde não precisava, os ângulos internos é igual a 90 graus. Beleza? Então, vamos ver ele aqui. Ele tem essa carinha assim, ó. Onde um dos ângulos internos a gente representa com aquele quadradinho, com uma bolinha, para dizer que é 90 graus. E aqui a gente tem α1 e o α2. Tá bem? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que α1 e α2 podem ser iguais ou diferentes, não interessa, mas que aquele último ângulo ali do canto, ele vai ser 90 com certeza. Então, vejam, se a soma dos ângulos internos é igual a 80, tá? Vamos deduzir aqui um pouquinho. α1 mais α2 mais α3 é igual a 180. Só que o α3 eu sei que é 90 graus. Então, eu vou ter α1 mais α2 mais 90 é igual a 180. Passando esse 90 para lá, α1 mais α2 igual a 180 menos 90, eu vou saber que a soma dos outros ângulos que eu não conheço tem que ser 90 graus. Tá legal? Então, essa é só uma relaçãozinha que ajuda a gente na hora de fazer as continhas, tá? Então, vamos ver. Trabalhando agora conhecendo os meus triângulos, a gente vai falar um pouco sobre a semelhança de triângulos. Então, o que significa? Qual que é a ideia da semelhança de triângulos? A ideia aqui é que opa, vamos repetir aqui. Opa, mudei de slide. Quando
os ângulos são congruentes, os lados são correspondentes. O que isso significa? Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, sei lá, tá aqui. Tá bom? E se eu fizer alguns triângulos dentro dele? Então, vai ter um triângulo aqui, tá bom? E eu vou colocar mais um aqui no meio. O que eu tenho? Vou ter aqui, vou colocar os ângulos do topo como α1. Vou chamar os da direita de α2 e os da esquerda de α3. Só faltou um aqui. O que acontece? Segundo esse teorema, todos os α1 são equivalentes e o mesmo vai se repetir para o meu α2 e para o meu α3. Então, o que significa? Se vocês olharem aqui, vocês percebem que essa abertura aqui, do α1, do triângulo maior, é a mesma que essa abertura aqui, desse triângulo menor, que é a mesma dessa abertura aqui, desse outro menorzinho. Então, por isso que eles são equivalentes. Eles vão ser iguais por mais que esteja num triângulo menor ou interno, tá bom? Porque eles têm essas proporções assim de lados paralelos, por exemplo. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, que da mesma forma vai ser paralelo a esse, já que é paralelo a esse. Esse lado aqui é o mesmo que esse aqui, então já ajuda a mesma abertura. E eles são paralelos a esse aqui. Então, esse paralelismo entre os lados dos triângulos internos faz com que os ângulos internos também sejam congruentes. Tá legal? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar, só para não deixar muito confuso. Opa, pronto. Se eu for usar aqui outro exemplo, só para poder mostrar em outro lugar, vamos fazer aqui, ó. Essa abertura aqui, essa boquinha aqui, é a mesma que essa aqui, porque a parte de baixo é a mesma. O que aconteceu é que esse lado aqui é paralelo a esse. Então, os α2 vão ficar iguais, certo? E a mesma coisa se repete para o α3 ali do outro lado, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá legal, pessoal? Vamos continuando aqui. Então, qual que é a ideia? O teorema da semelhança de triângulos, tá bom? Vamos escrever aqui. A ideia é o seguinte: se adicionarmos uma reta paralela a um dos lados, do triângulo, formamos um novo semelhante ao primeiro. Como que funciona? Vamos desenhar aqui um triângulo, sem muita especificação. Vou fazer um escaleno. Tá bom? Então, esse triângulo aqui tem o ângulo A, esse triângulo aqui tem o ângulo C e o ângulo B. Tá legal? Se eu traçar uma paralela, vou traçar aqui na esquerda. Se eu traçar uma paralela aqui, eu gero os ângulos D e E. Tá bom? Então, veja que eu tracei uma paralela. Esses dois aqui são paralelos, tá bom? O que esse teorema me diz? Esse teorema me fala que o ângulo C ele é o mesmo que o ângulo E. Porque é como se eu só estivesse deslocando a reta do C para cá. Estão vendo? Eu só desloquei ali do amarelo para o branco.
Da mesma forma, eu posso dizer que o ângulo A é o mesmo que o ângulo D. Então, tá bom? Então, AC, o lado AC e o lado DE são equivalentes. Da mesma forma, se eu for olhar esse lado aqui, eu sei que o lado AB e o lado DB também são equivalentes. Ou seja, eles provavelmente vão ser, tipo, o mesmo lado vezes uma constante ali de redução, sabe? Tipo, ele só vai diminuir o tamanho dele, mas vai ser proporcional. São equivalentes. Legal? Então, são coisas que a gente nota. Primeiro, a gente nota que os ângulos são iguais. Segundo, a gente nota que tem essa equivalência dos lados. E terceiro, eu concluo, então, que o triângulo ABC é proporcional ao triângulo DBE. Porque os ângulos são proporcionais, são equivalentes. Os lados são equivalentes, então eles vão ser proporcionalmente semelhantes, tá legal? Bem tranquilinho. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver se a gente consegue visualizar. A sombra de um prédio mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Qual é a altura do prédio? Vamos ver como é que eu resolvo por semelhança de triângulo. Então, vamos desenhar meu prédio aqui. Então, eu tenho o meu prédinho aqui. Opa, janela completamente torta, é meio Art Nouveau. Tá aqui meu predinho. E ele faz uma sombra no chão aqui. Isso aqui é o chão. De 15 metros. Tá aqui. Essa aqui é 15 metros. Próximo ao prédio, a gente tem um poste. Desenhar de outra cor, a gente tem um postezinho aqui. E ele também faz uma sombra nessa mesma hora do dia. Tá aqui o chão. E eu sei que esse poste tem uma altura de 5... a altura do poste é de 3 metros. Então, essa altura aqui é de 3 metros. E essa altura aqui da sombra, essa sombra aqui dele é de 5 metros. Tá legal? Ah, tá. Ao contrário, perdão. Estava lendo errado. Então, a altura do poste é de 5 metros. Um poste de altura de 5 metros tem uma sombra que mede 3 metros. Tá legal? Qual que é a altura do prédio? Então, se eu for tentar deslocar esse cara aqui para dentro, olha o que eu vou ter. Eu vou ter o meu prédio com a sombra dele. E aqui dentro também eu vou ter o meu poste com a sombra dele. Tá legal? Sendo que esse lado maior é 15, esse lado menor é 3, e essa parte aqui é 5. Sabe como é que eu vou resolver esse cara? Eu vou resolver esse cara por regra de 3, que a gente viu numa aula aí atrás. Então, por exemplo, se eu sei que um poste de altura 5 tem sombra de 3 metros, um prédio de altura x, que vai ser maior, vai ter uma sombra de 15 metros. Como são grandezas diretamente proporcionais, né? Aumentei a altura do poste, vou aumentar a sombra do prédio, eu posso só fazer regrinha de 3 normal. Então, eu vou ter que 3x, 3x vai ser igual a 5 vezes 15, 3x igual a 75, e x vai ser igual a 75 divididos por 3, que vai ser igual a 25
metros. Então, a altura do meu prédio aqui é de 25 metros. Tá legal? Então, vejam que a semelhança de triângulos é uma ferramenta para facilitar a gente a resolver as contas, né? Então, tipo, ao invés de eu ter que ficar vendo ângulos, essas coisas, eu consegui só puxar aquele triângulo do poste para dentro do triângulo do prédio e fazer ali uma análise de proporção, tá bom? Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre um dos teoremas mais úteis aqui na nossa engenharia, né? O Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. O Teorema de Pitágoras me fala que em um triângulo retângulo, especificamente, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá bem? Então, se eu colocar aqui, eu fiz um triângulo bem ruinzinho. O que era um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é que um dos meus ângulos era um ângulo de 90 graus. E ele tinha essa carecinha. Professora, o que é cateto? O que é hipotenusa? Vou mostrar para vocês. Cateto são os nomes que a gente dá para esses lados aqui, que estão juntos do meu ângulo de 90 graus. Cateto. E a hipotenusa é o lado que está oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, esse aqui vai ser a hipotenusa. Hipotenusa. Tá legal? Então, só lembrando aqui. Cateto. Junto do ângulo de 90 graus. A gente também tem no Mathematiquês um símbolo para isso, que é uma coisinha mais ou menos assim. Isso aqui é ângulo de 90 graus. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, oposta a esse símbolozinho aqui. Beleza? Deixa eu só reescrever aquele junto que ficou bem estranho. Junto. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui bem rápido. Se eu tivesse um triângulo retângulo aqui, em que esse lado fosse 6, esse lado fosse 10, e eu não conhecesse esse cara aqui. Beleza. Se eu não tiver os ângulos, eu tenho que sacar de cara que meu ângulo de 90 graus, meu ângulo retângulo, é esse cara aqui. Então, é só aplicação de fórmula. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado. Vou chamar de cateto 1 e cateto 2. Cateto 2 ao quadrado. Então, a gente pode chamar esse cara aqui também de H, C1 e C2, tá bom? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o 10, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto 1 pode ser o x aqui, então x ao quadrado. E cateto 2 vai ser o outro lado, então vai ser o 6 ao quadrado. Aqui falta um quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado é o que eu quero descobrir. 6 ao quadrado, 36. Passo o 36 para o outro lado. Vou só fazer uma inversão aqui só para ficar mais fácil. Colocar o x do lado esquerdo igual a 100 menos 36. X ao quadrado, então, vai ser igual a 64. X vai ser igual a raiz de 64. Nesse caso, não pode ser número negativo, né? Porque raiz de 64 seria mais ou menos 8.
Menos 8 não pode, porque não existe tamanho negativo, né? Meu x vai ser igual a 8. Beleza? Então, x igual a 8 seria a resposta desse exemplinho aqui. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Um avião percorre 1000 metros inclinadamente e atinge uma altura de 300 metros. Qual é a distância que esse jato percorreu horizontalmente em relação ao solo? Como que funciona esse cara? Então, vamos desenhar. Está aqui meu avião e ele percorre inclinadamente uma distância de 1000 metros. E atinge uma determinada altura de 300 metros do ponto de partida. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância horizontal que ele percorreu. Então, ele quer saber esse cara aqui. Esse aqui vai ser meu x. Agora, é só aplicação de fórmula. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? Está aqui meu ângulo de 90 agora. Minha hipotenusa vai ser aquele cara lá. Então, 1000 ao quadrado é igual. Cateto 1, vou usar agora esse cateto que tem distância, então vai ser 300 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. 1000 ao quadrado é 1 milhão. 300 ao quadrado é 9. Acho que é 900 mil, se eu não me engano. Ao quadrado, 900 mil. E o C2, que eu não conheço. Posso até chamar de x, vou falar mais fácil. Então, x ao quadrado, e ali em cima eu também vou mudar para x ao quadrado. Vou passar esse 90 mil lá para o outro lado, e vou ter x ao quadrado é igual a 1 milhão menos 90 mil. Deixa eu só confirmar se está tudo certo, se a minha matemática está certa. Tá. X ao quadrado, então, vai ser igual a 91,4, então 910 mil. E a raiz quadrada de 910 mil, x vai ser igual a aproximadamente 954 metros. Tá legal? Tranquilo? Bom, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato sem problemas. Estou aqui à disposição de vocês, tá legal? Pessoal, para a nossa aula de revisão assim, de propriedades dos triângulos especificamente, era só isso, tá bem? A gente vai eventualmente ter uma revisão de trigonometria. Foi uma coisa que me pediram, acho que semana passada, alguma coisa assim. Mas eu estou pensando em colocar na aula de funções trigonométricas, que daí já fica tudo junto, tá bom? Então, abraço, nos vemos então no próximo vídeo ou então em sala de aula, beleza? Tchau, tchau, pessoal!